Bom dia, nono ano. E aí? Eu parei ontem, então, no slide de latitude, né? Ontem não, segunda-feira, perdão, tá? Então hoje a gente vai dar sequência nele. Aí eu tenho um jeito diferente aqui, vou fazer um teste com vocês, tá? Se ficar meio ruim pra ler na televisão, aí depois qualquer coisa eu gravo de novo e aí eu mando pra vocês, tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Como que a latitude, então, ela vai interferir nessa questão do clima, né? Eu já tinha comentado, então, ela vai interferir com a incidência dos raios solares, né? Que vai entrar na atmosfera, tá? Então, as latitudes que forem menores, que são as mais próximas da linha do Equador, que no caso a linha do Equador é a latitude zero, tá? Elas vão sofrer maior intensidade de raio solar. Portanto, as latitudes mais baixas, então, elas vão ser mais quentes, porque vai ter incidência de raio solar constantemente o ano todo, tá? Dando sequência aqui, ele vai falar depois, ah, né, que consequentemente, então as temperaturas médias, né, desses lugares mais próximos do Equador serão maiores. Quanto mais afastado do Equador, menor vai ser a temperatura, né? Ou seja, então as latitudes mais altas, né, vão ser consideradas latitudes mais frias, ok? Porque vão estar muito mais próximas do polo, tá? Então, a latitude ela vai estar ligada diretamente com aquilo que a gente chama de zona polar, perdão, zonas tropicais, que é as zonas tropicais, oh meu Deus, desculpa, não é zonas tropicais, zonas térmicas, que são as zonas tropicais, as zonas temperadas e as zonas polares. As zonas tropicais ficam na faixa, né, central do globo, né, entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer, né? Então, e as zonas temperadas acima de cada trópico e depois nos polos as zonas polares. Então, quanto mais longe do Equador, né, as latitudes são as linhas paralelas, mais frio vai ficando. Tranquilo? Aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês, eu vou sair um pouco da frente para estar mostrando, lembra? Então lá, baixas latitudes, né, aqui no meio da tela, vão ser as temperaturas mais quentes, tá? Aí as médias latitudes vão estar nas zonas temperadas e as altas latitudes vão estar nas zonas polares. Tudo bem? Aqui nessa outra figura de trás, né, tá mostrando, nessa aqui, tá mostrando então a incidência dos raios solares no planeta Terra. Perceba que nessa região do globo a incidência vai ser direta e na parte polar vai acontecer refração. Então significa que não tem raio solar lá nessa região? Não, tem raio solar nessa região. A diferença é que ela bate e refrata. Nas outras regiões do globo, ela bate e adentra. Tranquilo? Dando sequência, então, ele vai trazer para a gente que a altitude é um outro fator do clima que vai determinar, né, o clima da determinada região. Como que ela vai determinar então esse clima, tá? Então ele vai dizer para a gente quanto mais alto a gente tiver, mais rarefeito o ar vai ficar, tá? Então isso consequentemente, tá? A temperatura ela vai cair, ela vai tender a ficar mais baixa, porque nessas condições as moléculas do ar elas vão estar em baixa concentração, tá? E elas não vão conseguir reter o calor, tá? Eu trouxe uma imagem também aqui para mostrar para vocês. Então, analisando a imagem aqui, ó, a cada quilômetro, né? Por cada quilômetro que a gente vai subindo, né? Aqui, ó, nessa faixa etária, a cada quilômetro, a cada metro que a gente vai subindo, a temperatura ela vai tender a diminuir 6,5 graus Celsius, tá? Então o calor que vai ser irradiado da Terra vai se tornando mais fraco e o ar vai encontrar-se mais rarefeito e a temperatura ela vai diminuir. Então essa variação ela vai ser responsável pela estratificação da paisagem, né, com a altitude. Então quanto mais alto for, mais frio é. Por isso que no topo de montanha sempre tem gelo, tá? Beleza? Dando sequência então aqui. Próximo fator, né, que determina o clima vai ser as massas de ar. Como que ela determina o clima? Então, as massas de ar, né, elas são grandes porções, né, de ar na atmosfera que elas se estendem por milhares de quilômetros. Elas formam-se numa superfície homogênea pela pressão atmosférica e suas características elas podem ser quentes, frias, úmidas, secas e elas vão depender das condições do ambiente que elas formaram, tá? Ou seja, se ela vai ser uma frente, né, uma massa fria, então por que ela é uma massa fria? Ela se formou aonde? Geralmente no polo, tá?
A gente vai ver na próxima imagem, a gente vai ter que relembrar um pouquinho do sexto ano nessa parte também, tá? Se ela é uma massa seca, aonde ela se formou? Em um lugar que não tem muita umidade, tá? E mais ou menos nessa lógica. Deixa eu voltar, passei demais. Então, existem 6 tipos de massa de ar. Vai ser a massa oceânica, que ela vai ser úmida, a massa continental, que ela vai ser seca, a tropical e equatorial, que ela é quente, a temperada e a polar, que são frias. Muitas dessas massas elas não se encontram durante seu deslocamento, havendo uma troca de calor e umidade entre elas. Agora, quando as massas de ar se encontram uma com a outra, elas se chocam uma com a outra, é aquilo que fala na previsão do tempo, é o choque de frente. É o choque de massa que gera uma frente fria, uma frente quente, uma frente seca, uma frente úmida. Então, vamos ver aqui, que eu trouxe uma imagem também. Ah lá, presta bem atenção. Aqui, né, tá o Brasil, e eu trouxe em 2 estações do ano. Não sei se vocês vão estar enxergando muito bem. Deixa eu aproximar um pouco aqui a câmera. Aí. Eu trouxe 2 estações do ano pra gente dar uma analisada aqui, ó. Vamos lá. O verão e o inverno, tá? E aí, aqui por isso que eu falei que a gente tem que dar uma lembrada do sexto ano. São as massas de ar que atuam em cima do Brasil, tá? Ou seja, aqui ó, as vermelhas vão ser as massas quentes, as azuis vão ser as massas frias, e as círculo azul vai ser massa úmida e o círculo amarelo vai ser massa seca. Então vamos entender. O que acontece no verão no Brasil, tá? O predomínio das massas de ar continental, que é a massa equatorial continental, massa tropical continental, tá vendo que a seta está muito maior? A intensidade delas vão ser muito maior no verão, né? Ou seja, essa região do continente vai estar emanando muito mais massa do que as massas que vêm do oceano, tá? E olha aqui, ó, embaixo a massa MPA, massa polar atlântica, tá? Da onde ela vem então? Ela vem do polo, tá? E ela é uma massa fria e úmida. Ela adentra o continente do Brasil? Sim, adentra, mas ela ganha das massas quentes, que ó, MEC, massa equatorial continental. É uma massa quente e também é uma massa úmida. Por quê? O que tem aqui nessa região do Brasil? A Amazônia, tá? Então, como aqui é uma região quente e úmida devido à Amazônia transpirar bastante, né? É uma massa de ar como se fosse um vapor. E olha como ela desce por todo o continente no verão, tá? Alterando todo o clima do continente. Aqui embaixo a gente vai encontrar uma massa, MTC, massa tropical continental, que também vai sofrer influência aqui, que é uma massa quente e seca, tá? Então a massa polar atlântica ela não vai ter força suficiente para adentrar o continente e esfriar o continente. Por isso que o continente vai ficar quente, tá? MTA é a massa tropical atlântica, que é as correntes marítimas, que a gente vai ver daqui a pouco, e MEA é a massa equatorial atlântica, que também é uma corrente marítima, que adentra o continente no verão e ajuda essa região aqui a ficar quente e úmida também. Porque ó, é vermelhinha, uma massa quente, vindo com uma massa úmida junto, tá? Ó o círculo azul em volta dos vermelhinhos. Aí aqui é uma massa quente com uma massa seca junto, ó, o círculo amarelo em volta. Isso no verão. Por isso o nosso verão ele é quente e úmido. Por isso que chove bastante no verão. Porque é calor o dia inteiro, transpira o dia inteiro e aí acaba chovendo no final do dia. Agora no inverno no Brasil, não chega a nevar, né? Mas olha como a MEC, a massa equatorial continental, ela diminui a intensidade no inverno. Olha o tamanho da setinha, não sei se vocês estão conseguindo enxergar de longe. E olha a massa polar atlântica, que é uma massa fria e úmida. Olha só como ela adentra o continente, chega até na Amazônia, esfriando, resfriando. Tudo aquilo que era calor começa a se resfriar no inverno, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem mandar para mim no WhatsApp, tá? E eu vou depois disponibilizar esse slide para vocês. Aí o próximo fator que determina o clima, a gente vai falar de continentalidade e maritimidade. O próprio nome já fala. Continentalidade vai corresponder às massas de ar do continente, que é aquela figura que a gente viu agora atrás, né, na última slide. E a maritimidade ela vai corresponder às massas de ar que vem do oceano. Então, na continentalidade, é a massa equatorial continental e a massa tropical continental, no Brasil, falando especificamente do Brasil. Tá? E na maritimidade, vai ser a massa equatorial tropical e a massa, vamos botar aqui, equatorial atlântica. Ó, tropical atlântica, perdão.
Pera aí. Olha lá. Maritimidade, MTA e MA. Massa equatorial atlântica, massa tropical atlântica. Continentalidade, MEC, MTC. Massa equatorial continental, massa tropical continental. Beleza? Tranquilo? Então, o que é continentalidade e maritimidade? Também tá vendo como que a gente não consegue estudar isoladamente o clima, esses fatores do clima? Maritimidade e continentalidade, então, vai estar ligado diretamente com as massas de ar, tá? Ou seja, as massas de ar, elas são formadas no continente e no continente e no oceano, tá? Aí o que acontece? Essa região costeira do Brasil vai receber influência de quem? Do mar ou do continente? Do continente, porque está mais próximo das áreas litorâneas. Agora, essa parte central e a parte do oeste do continente do Brasil vai sofrer influência da continentalidade. Tá bom? Então, vamos lá, próximo tópico. Aqui é a imagem da Aqui vai ser a imagem, então, da continentalidade e maritimidade. Por quê? Vamos pensar no deserto, para entender isso. O slide tá brigando comigo, gente. Aí, agora vai. Olha lá. O que acontece? A água, ela demora mais para reter calor, né? Porém, ela demora muito mais para perder o calor. A terra, o continente, né? A areia, ela absorve rápido o calor, porém ele perde rápido o calor também. Eu trouxe o exemplo do deserto, mas a gente pode pensar na praia. O que acontece? No deserto tem incidência de raio solar durante o dia inteiro. Aquela areia pega fogo, esquenta rápido demais. Em 1 hora já está pegando fogo. E fica o dia inteiro desse jeito. O que acontece à noite? A areia, ela segura, ela retém o calor? Não, ela perde muito rápido, a terra perde muito rápido o calor. Então, à noite, o que acontece no deserto? Esfria. Por que esfria? Não tem a presença de água, só tem a presença de areia. A areia perdeu rápido o calor que ela acumulou durante todo o dia. Então vai ficar muito frio no deserto à noite, tá? E o que acontece na praia, em cidades litorâneas? Vamos lá. Durante o dia inteiro, a água está recebendo intensidade de raio solar e areia. Durante o dia na praia, o que acontece? A areia está pegando fogo, queima até o pé. E a água está muito morna, perdão, a água está muito gelada, né? Durante o dia ela fica geladinha, demora para ela esquentar, porque a água demora para absorver o calor. Porém, ao mesmo tempo, a água ela vai demorar para perder o calor. Então, à noite, quando anoitece na praia, o que acontece? A areia está um gelo e a água está morninha, tá? Então, essa é a questão de continentalidade e maritimidade. A gente pode pensar em duas situações, no deserto e em cidades litorâneas, tá bom? O próximo fator é a vegetação. Como que a vegetação vai interferir no clima? Né? Ela interfere de várias formas. Tá? As principais delas vão ser na contenção da absorção dos raios solares, tá? E minimizando então os efeitos e a elevação da umidade por meio da evapotranspiração. O que é evapotranspiração mesmo, professor? Evapotranspiração é a transpiração das plantas, dos vegetais, tá? Durante o dia inteiro recebendo intensidade de raio solar, né? E perdendo calor através da transpiração, a evapotranspiração das plantas, ok? Então ela vai perdendo, né, a umidade dela pela evapotranspiração. E isso vai ajudar a diminuir as temperaturas e elevar o índice de chuva, por exemplo. Se a gente não tivesse a floresta amazônica no Brasil, que tem aquela imensidão de vegetação, de tipo de floresta, né, que recebe calor o dia inteiro e transpira o dia inteiro, aquela evaporação da floresta amazônica, ela vai descer por todo o continente, né, ajudando o quê? A balancear, a amenizar o clima, porque senão, se não tivesse a floresta amazônica, ia ser um calor lascado o ano inteiro em toda a parte do Brasil, ok? Tranquilo? Aqui a imagem também é a mesma coisa. Outra coisa que a vegetação está relacionada também, clima e o relevo e a altitude, porque olha só, num relevo, né, conforme mais alto for, mais frio fica. Então, para a vegetação, quanto mais alto for, menos vegetação vai ter, porque o ar vai ficar rarefeito, lembra? Não vai ter evapotranspiração. Então não vai ter vegetação suficiente para transpirar. Então vai ficar frio. E vai ser vegetação geralmente rasteira. Tudo bem? Tranquilo até então? Vamos passar para o próximo slide.
Aqui eu trouxe um outro exemplo também da vegetação para a gente entender o perfil de solo. Ó, quanto mais alto for, menor vai ter a vegetação e mais baixa vai ser a temperatura, tá? E é uma relação de altitude com latitude. Olha só, os polos, tá? A alta altitude e a alta latitude. Então vai ter baixa temperatura, tá? A linha do Equador, baixa altitude, baixa latitude, maior quantidade de vegetação, mais quente vai ser o clima. Beleza? Vamos para o próximo slide. E o relevo, como ele vai interferir no clima, né? Ele vai influenciar também no clima quando as regiões mais altas, né, impedem a passagem daquelas massas de ar que eu falei que vêm do oceano, ok? As maritimidades, as massas de ar que se formam no meio do oceano e adentram o continente, tá? Então ele vai fazer, o relevo, ele vai impedir essa massa marítima, né? A maritimidade, a massa de ar que vem do oceano, ele vai impedir o relevo dessa massa adentrar o continente. E aí, tornando essas regiões um pouco mais secas, né? E aí eu vou usar o exemplo no Brasil, do sertão nordestino. Lá, né, tem dois exemplos, na verdade. O da Cordilheira dos Andes, do lado, né, oeste, ou seja, aquela massa fria que vem deles, a Cordilheira dos Andes barra, não deixa nevar no Brasil. E no Nordeste, deixa eu passar aqui, a gente tem o Planalto da Borborema, tá? O que acontece no Planalto da Borborema? Olha aqui, tá vendo os vento, tá vindo a massa de ar úmida do oceano, tá adentrando, aí vai esquentar, lembra da evapotranspiração, lembra do ciclo da água, vai dar o ponto de saturação, vai ebulir, vai cair em forma de chuva no Planalto. Só que tá vendo como ele é muito alto, a chuva vai parar aqui e aí só vai passar a massa seca, a massa quente e seca, a massa úmida e fria ficou aqui, ó, choveu, precipitou, saturou. Então o que vai passar por cima do Planalto devido a esse alto? Só a massa seca. E o que vai acontecer aqui? A depressão sertaneja, o sertão nordestino. Por isso que no Nordeste, por que no Nordeste tem o sertão nordestino, mas tem aquelas praias? Agora vocês entenderam por quê. A praia aqui, tudo bonito, gostoso, aquele calor, aquele tempo gostoso, úmido e quente. Só que quando chega numa barreira natural, que é o relevo, né, que é a plataforma é o Planalto da Borborema, precipita e só passa a massa de ar seco. E aí do outro lado do Planalto fica deserto, tá? Fica o sertão nordestino, não tem chuva durante muito tempo. Tudo bem, pessoal? E vamos lá, por fim. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que a gente começou essa aula online e agora eu terminei gravando, tá? Eu espero que esse teste tenha funcionado, que vocês tenham conseguido enxergar bem, visualizar bem as coisas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem para mim no ClassApp. Na segunda-feira, que a gente vai ter aula online, a gente vai começar a falar então sobre o clima no continente asiático, tá? Belezinha? Pessoal, beijão, fiquem com Deus, até mais, se cuidem.